Vamos. Então, bora lá, né? Passei esse simulado aí de raciocínio lógico para vocês, né? Quem não tá vendo minha tela aí, fixa a minha tela ou vai nos três pontinhos, manda maximizar, porque ela fica em tela cheia, viu? Se alguém não tiver assim, fixa a minha tela aí para vocês. Deixa eu ver aqui se eu fixo para todo mundo a minha tela. Pronto. Tá fixa aí para todo mundo, mas se alguém não tiver, vai lá na minha imagem aí, né, nessa tela aí no quadro, e manda fixar para todo mundo, certo? Então, bora. Simulado. Questão 1. Olha a questão 1 aí que eu passei no simulado para vocês, para a gente trabalhar conjuntos, né? Ele fala o seguinte: durante um festival medieval, um grupo de 60 cavaleiros foi convidado a participar de duas atividades tradicionais: duelo de espadas e justas. Sabe-se que 36 cavaleiros participaram do duelo de espadas, 30 participaram das justas e 18 participaram de ambas as atividades. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o número de cavaleiros que não participaram, né? Então a gente quer isso aqui. De nenhuma das duas atividades, beleza? Então nós temos aí dois conjuntos, né? O pessoal que participou de duelo de espada, vou botar aqui, duelo de espada, e o pessoal que participou das justas. E nós sabemos que o total aí foram quantos cavaleiros? 60, tá? Aí a gente começa preenchendo agora o nosso diagrama, né? Essas informações a gente tirou do enunciado, e agora a gente começa preenchendo o nosso diagrama, sempre começando por onde? Pela intersecção, né? Então nós vamos começar por essa região aqui, ó. Beleza, gente? Vamos começar por essa região. Que é o quê? O número de pessoas, né? O número de cavaleiros, no caso, que participaram de ambas. Isso, Sara. 18, né? Então, aqui dentro, nós vamos colocar o 18. Tá bom? 18. Melhorar esse 8 aí. E aí, a gente agora vai para os individuais, né? Duelo de espada 36. Tá? Duelo de espada é esse conjunto todo aqui, ó. Vermelho. Como a gente já tem aqui 18, e ele falou que o total é 36, né? A gente tem que fazer o quê? 36. Abater no 18 que já tem, fica quanto aqui? 18. 18. Isso. E 30 participaram das justas. 30 participaram das justas, tá? Justas é esse conjunto. Como já tem 18, a gente vai abater, né? 30 menos 18, totalizando aqui quanto? 12. E aqui fora, quem não participou de nada, que eu chamei aqui de X, né? Pronto. Agora, para descobrir esse valor aí, nós vamos fazer o quê? Vamos somar tudo que está ali, 18 mais 18 mais 12, tá? E a gente vai encontrar 8, 8, 16, com 2, 18, sobe 1, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4, 48. Confere? Positivo. Isso. Então, aqui dá 48. Como o total é 60, significa o quê? Que esse X aí é a diferença de 60 para 48, né? E essa Exatamente. diferença é de quanto? De 12. 12. Pronto. Nosso gabarito, então, Letra B. letra B. Era isso que era esperado, né? Que vocês fizessem nessa questão aqui. Tá bom? Belezinha, gente? Eu acredito que aí não ficou dúvida, né? Um assunto já batido, aí é aquilo que eu comento às vezes sempre, né? Há um tempo atrás, para algumas pessoas, isso aqui parecia coisa de outro mundo, né? E hoje você olha, questão boba, questão fácil. Mas é porque está fazendo o quê? Estudando, está trabalhando, está fazendo questões do tipo. E aí a tendência é justamente essa, né?
a vida vai ficando mais fácil, mais agradável, mais confortável na parte de matemática e raciocínio lógico, certo? Vamos para a próxima? Vamos lá. Em uma instituição que emprega 120 pessoas, 72 não são médicos veterinários nem zootecnistas. 37 são médicos veterinários e 23 são zootecnistas. Misericórdia. Quase que não sabe, mas aí. Zootecnistas. Sabendo-se que, entre os profissionais, há alguns que são médicos veterinários e zootecnistas. Quantos zootecnistas não são médicos veterinários? Misericórdia. Dá um nó aí, né? Mas vamos lá. Sanar essa situação. Nós temos dois conjuntos, né? O conjunto dos médicos veterinários e o conjunto dos zootecnistas. Beleza? A gente sabe que essa galera aí tem um total de quanto? 120, né? Beleza? 120. E aí a gente vai começar a preencher o nosso diagrama com as informações que a gente tem, tá? Até chegar na resposta que a gente quer. Então, vamos lá. Vamos preencher o diagrama. Sempre começamos pelo meio, né? Aqui é a quantidade de médicos, né? De pessoas que são médicos veterinários e são zootecnistas. Como a gente não tem esse valor, vamos chamar de quê? De X. Não é isso que a gente faz quando a gente não tem um valor? Aí ele fala aqui, ó, 72 não são médicos veterinários nem zootecnistas. Então, esse 72 fica fora. Isso, Sara. Né? Esse 72 fica fora. Ele não faz parte nem de médico veterinário, nem de zootecnista. 37 são médicos veterinários. Então, a gente vai colocar aqui o quê? 37, só que nós temos que abater o meio. 37 menos X. Isso. E 23 são os zootecnistas. Vamos colocar aqui também, ó. 23, mas abatendo quem? O X. Confere? Pronto. De tal modo que nós temos aí o nosso diagrama todo montado. Ah, com um detalhe. A gente não sabe o valor de X. Porém, se a gente somar esse valor mais esse, mais esse, mais esse, tem que fechar quanto? 120. Então, com isso aqui, a gente vai ter agora uma equação, ó. Uma equação. Inclusive, a gente está trabalhando isso na parte de matemática, né? Equação. Então, olha só, a equação ela vai aparecer. Em algum momento aí, em algumas questões, ela vai aparecer. Então, bora lá. 37 menos X, tá? Mais X, mais 23 menos X, mais 72, igual a quanto? Igual a 120. Beleza? Igual a 120. Aí nós temos o seguinte, ó. Esse X negativo com esse X positivo, a gente pode fazer o quê? Cancelar, né? Agora a gente tem o quê? 37 mais 23 mais 72. Dá quanto essa brincadeira aí? 37, 23, 72. Né? Vamos fazer a continha aqui. Tá, 12, vai 1, 4, 6, 13, né? 132, ó. Então fica 132. Aí tem esse menos X aí que sobrou, né? Igual a quanto? 120. Vou trocar o X e o 120 de lugar. Tá? Vou trocar o X e o 120 de lugar. Vai ficar o quê? 132 menos 120 igual a X. O X passou para lá, ele ficou positivo, o 120 veio para cá, veio negativo. Logo, X igual a quanto? A 12. Né? X vale 12. Calma aí. Calma aí, porque a tendência é a gente chegar aqui ó, tchá, na letra D, né? Mas a gente tem que prestar atenção no que ele está perguntando. Tá?
Vamos voltar esse 12 lá para dentro do diagrama? A gente já descobriu que o x vale 12, né? Então, aqui é 12. Opa, está de outra cor. Então, aqui é 12, né? Aqui é 37 menos 12, que dá quanto? 25. Aqui é 23 menos 12, que dá quanto? 11. E aí fechou. Olha só se não fechou. Se você somar o 25 com 12, com 11, com 72, você acha quanto? 120, né? Mas vamos ver o comando da questão? Quantos, olha o comando da questão aqui, ó. Quantos zootecnistas não são médicos veterinários? Olha de novo a pergunta. Quantos zootecnistas não são médicos veterinários? Ou seja, o que é que ele quer? Ele quer aqueles que são só zootecnistas. Certo? Quando ele fala médicos, quantos são zootecnistas, não são médicos veterinários. São aquelas pessoas que são apenas zootecnistas. E apenas zootecnistas está aqui, ó. Total de quanto? 11. Portanto, nosso gabarito é letra C. Tá bom? E aí, alguém ficou com dúvida nessa questão? Tem que prestar atenção no comando da questão. Falo isso sempre, principalmente nessas questões de conjunto, né? Tem que prestar atenção certinho aí o que é que ele está te perguntando, tá? O que é que ele está perguntando ao final das contas para tu marcar a resposta correta. Não adianta fazer o diagrama bonitinho, né, certinho, perfeitinho e chegar lá e marcar errado. Não adianta nada, né? Então, é isso aí. Vamos para mais uma, já que não tem dúvidas. Agora nós chegamos num problema com 3 conjuntos, né? Em um curso de idiomas, 770 alunos foram entrevistados quanto às línguas que eles estavam aprendendo. Aí tem uma tabelinha aí, né? Espanhol, italiano e coreano. Baseando-se nas informações do quadro, assinalar a alternativa que corresponde ao número total de alunos que está aprendendo, o quê? Somente uma língua estrangeira. Então, eu quero a quantidade que está aprendendo somente uma língua estrangeira. Mas, para isso, eu vou preencher o diagrama, né? Para isso, eu vou preencher o diagrama. Vamos lá? Vamos chamar o vermelho aqui de espanhol, o azul de italiano e o verde de coreano. Certo? A gente começa a preencher o nosso diagrama sempre de dentro para fora, né? Sempre da tripla, dupla e depois das individuais. Então, bora aqui, ó. Todas as 3, quantos são? 10. Aí chega aqui dentro e coloca o 10, ó. Tá? 10 todos, né? Agora vem coreano e espanhol, 25 aqui. Coreano e espanhol é essa região aqui, ó. Ó, coreano e espanhol é essa região aqui. Não é verdade? Ele falou 25. Como já tem 10, aqui tem que ser quanto? 15. Observa aí se não fica 25, né? Isso, Sara. 25, então aqui tem que ser quanto? 15. Joia. Italiano e coreano, 15. Italiano e coreano é essa região aqui, ó. Né? Formada aí pelo verde e o azul. 15. Como já tem 10, aqui tem que ser quanto? 5. Então, eu vou lá e coloco 5 aqui. E 30, espanhol e italiano. 30, espanhol e italiano. Essa região aqui, ó. Tá? Como já tem 10, para fechar os 30, eu coloco quanto aqui? 20. Até aí, tudo bem, turminha? Joinha? Pronto, né? Beleza.
Agora vamos lá para os individuais. Coreano, 70. Coreano já é isso tudo aqui, ó. Tá? Dentro de coreano já tem 15, mais 5, 20, mais 10, 30. Ele falou que é 70. Então falta aqui 40. Concordam? Então aqui a gente coloca o 40. 65 italiano. Italiano aqui, ó. Tá? Já tem 20, mais 10, 30, mais 5, 35. Como ele falou 65, falta quanto? 30. Perfeito. Então vamos colocar o 30. E 95, espanhol. Ó. Espanhol já tem 20, 30, com mais 10, 30, com mais 10, com mais 15, 45, né? Como ele falou 95, isso, tem que ficar 50 aqui, para fechar, 50. Joia, preenchemos o nosso diagrama. Aqui não sabemos, né? Mas não interessa, aqui é 170. A gente tinha como saber esse valor aqui, né? Mas não precisa, não. Não interessa, não. Sabe por quê? O comando é quem está fazendo somente uma língua, né? Então é esse. Deixa eu marcar com marcar texto. Esse, tá? Esse aqui e esse aqui, né? Somente espanhol, 50, somente italiano, 30 e somente coreano, 40. Esse somatório dá quanto? 120, né? E o nosso 120 está onde? Na letra C. Joia? Beleza. Isso aí. Tomar uma água. Me digam aí, pode ser no chat aí, quais foram as questões que vocês tiveram mais dificuldade. Se é que houve, né? Esse simulado eu peguei leve. Peguei leve. Mas se teve alguma questão aí que gerou polêmica, ou que você teve dificuldade, sinaliza aí para mim. Vamos para o número 4. Quem errar essa aqui merece uma surra, tá? Quem errar essa aqui pode botar uns milho aí no chão e ajoelhar em cima. Tô falando sério, não ri não. Em qual alternativa abaixo encontramos uma proposição lógica? Não é? Ele quer saber em qual dessas alternativas a gente tem uma proposição lógica. Letra A é uma proposição lógica? Não, né? É uma sentença exclamativa. E sentenças exclamativas não são proposições, né? A letra B é uma proposição lógica? Não. Pedro, vá estudar, né? Comando, uma ordem. Sentença imperativa. Também não é proposição. Caminhe mais devagar, na letra D. É um comando, né? Sentença também o quê? Imperativa. Tá? Faça o que se pede. Ó, sentença, além de imperativa, né? Faça. É uma sentença ainda que está o quê? Exclamativa. Então, a nossa resposta por eliminação só pode ser o quê? Marcelo é professor, né? Uma frasezinha com sentido completo, sujeito, predicado, bonitinho, tem verbo, direitinho. Pronto, tá aí. Beleza? Quem errou, paga 10 aí ou se ajoelha aí no milho. Mas acredito que não tem ninguém não, né? Joia? 4.
Essa daqui também não é para errar, não, viu? Vamos lá. Durante uma reunião pedagógica, o coordenador de uma escola apresentou a seguinte afirmação sobre a pontualidade dos professores. Aí vem, se o professor chega na escola antes das 7h30 e registra a presença no sistema, então ele está pontual. Beleza? Aí nós temos aqui os conectivos, né? Passou quantas informações aí pra gente? 3, não foi? Aí nós temos o conectivo se, então, não é? E nós temos aqui o conectivo e. Tá? Só é prestar atenção neles. Aí ele falou, considere as proposições simples. Quais são? O professor chega na escola antes das 7h30, é a proposição P. Tá? O professor registra a presença no sistema, é a proposição Q. E o professor está pontual, é a proposição Q, R. Tá? A forma lógica correta dessa proposição era isso que Aristóteles queria, né? Ele falou assim, ó, a gente vai deixar aqui nosso legado e lá no século XXI o pessoal vai entender o que a gente queria. E a gente quer o quê? Pegar isso aqui e escrever de forma o quê? Simbólica, não é? De forma simbólica. Então vamos lá. Venha. Primeira informação, P. Logo depois de P, nós temos aqui, ó, o conectivo I, tá? I. Aí vem quem? Que. Não é isso? Só agora vem o nosso então e depois o nosso R. Tá? Só para garantir que a gente vai fazer o I primeiro, bota um parêntese aqui. Portanto, nosso gabarito na letra D. Joia? Todas as questões que eu faço simulado para vocês, todas as questões são tiradas de concursos públicos, tá? Agora eu tiro dentro daquilo que a gente trabalha dentro da sala de aula, né? Que eu sei que vocês vão ter condições de fazer, que vocês já viram, e aí a gente trabalha o simulado nessa perspectiva. Tá certo? Fechou? Alguma pergunta aí nessa 5? Não, né? Bora. Agora aqui já entra valor, né? Tabela verdade, né? Considere as afirmações e seus valores e seus respectivos valores lógicos. Juliana é advogada, é uma informação o quê? Falsa. Rodrigo não é engenheiro, é verdadeiro. Isabel é professora, é uma informação o quê? Falsa, né? Aí ele pergunta para a gente, né? Assinale a alternativa em que a afirmação composta pelas afirmações anteriores, ela é logicamente o quê? Verdadeira. Então, aqui nós temos 5 alternativas e só uma vai ser verdade. Apenas uma, né? E é essa que a gente quer. Tá? Vamos olhar aqui essa primeira, qual é o conectivo? Se, então, né? Se, então. Vamos lá. Rodrigo não é engenheiro, é uma informação o quê? Verdadeira. Isabel é professora, é uma informação falsa. No sim, então, verdadeiro com falso, a gente lembra de quem? Vera Fischer, ela é o quê? Falsa, né? VF da F no sim, então. Então, a letra A não é. Vamos ver a letra B. Também nós temos um sim, então, né? Bonitinho aqui. Ó. Isabel é professora, é uma informação falsa. Rodrigo é engenheiro. Ó, presta atenção. Rodrigo não é engenheiro, é verdade. Rodrigo é engenheiro é o quê? Falso. Porém, no sim, então,
falso com falso no cientão, dá o quê? Verdadeiro. Parece que é a nossa B, né? Parece, mas vamos ver as outras. A próxima, C, nós temos o conectivo I. Vamos julgar. Rodrigo não é engenheiro, verdade. Juliana é advogada, falso. No I, verdadeiro com falso, dá falso, né? Porque o I, para ser verdade, as duas têm que ser verdade. Letra D também é o I, né? Juliana é advogado, falsa, né? Isabel é professora, falsa. No I, falso com falso, dá falso. E, por fim, nós temos um ou. Ó, Isabel é professora, falsa. Juliana é advogada, falso. Falso com falso no ou. Se o ou não tem verdade, ele é o quê? Falsidade. Então, com certeza, a única que deu verdade aí, nosso gabarito, está aqui, ó, na letra B. Joia? Ó. Vai marcando aí na prova de vocês, no simulado, né? Se vocês acharam fácil, difícil a questão. Cada questão, né, que a gente vai analisando aqui. Tá bom? Amanda, Anne, Arilma, Carlos, Nea, Dilma, Elisama, Jamile, Gabriela, Gilvan, Heloísa, Ludmila, Márcia, Maria, Mari, Paulo, Vitória, Sara, Solange e Tainá. Beleza? Qualquer coisa vocês avisam aí. Vamos para 7. Essa 7 é boa, mistura matemática com lógica, né? Considere as seguintes proposições e assinale. Sala cheia, né? O horário já são 10 horas. Mas vamos nessa. Considere as seguintes proposições e assinale a alternativa correta. Vamos ver. P. Ele fala que 4 elevado a 3 é 12. Aí você que sabe, olha assim e fala, poxa, isso aí é tranquilo demais. Mas acreditem, tem gente que chama isso aí de verdade, viu? E a banca sabe disso, por isso que ela coloca na malandragem. Tem gente que faz assim, ó, 4 vezes 3, 12, maravilha. Aí diz que isso aqui é verdade. Mas não é não, viu? Ó, 4 elevado a 3, quer dizer o quê? Que eu vou repetir o 4 3 vezes, multiplicando, né? 4 vezes 4. Maravilha, Gil. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá quanto? 64. Então, essa P aqui, ela é uma informação o quê? Falsa. Certo? A próxima é de tabuada, né? 6 vezes 9, 54. É a informação o quê? Verdadeira. E a R, raiz quadrada de 121 é 11. Também é o quê? Verdade. Isso. Tá? Deixa eu puxar só esse negocinho para cá. Pronto. Olha o que a gente tem ali, ó. Agora a gente vai ver qual é que dá certinho aí, né? A gente tem na letra A um I, na letra B um cientão, na letra C um I, de novo, na letra D um si, somente si, na letra E um cientão também. Tá? Vamos analisar aqui a letra A. P. P é falso. Que é verdadeiro. Tá? E aí, gente, falso e verdadeiro dá uma falsidade. Então, letra A não é. Ele disse que era verdade, né? A gente vai ver qual dessas aí é verdade. A única que vai dar a verdade é a resposta correta, né? Ele tá dizendo aí que tudo é verdadeiro. Vamos para a próxima. R.
R, letra B, né? R é verdadeiro. E P é o quê? Falso. Vera Fischer, falsa. Confere? Próxima. É um I também na C. Só que a gente tem aqui, pessoal, ó, não R, viu? R é verdadeiro. Não R é o quê? Falso. E que é verdadeiro. Mas no I, falso com verdade, dá o quê? Falso. Tá? Letra D. R é verdadeiro. Que é verdadeiro. No se, somente se, valores lógicos iguais dá o quê? Verdadeiro. E a próxima, se então, que é verdadeiro, P é falso. Vera Fischer é o quê? Falsa. Então, com isso, a única que bateu aí corretamente é a letra D, né? Gabarito. Bom? Show de bola, né? E de pensar que, assim, às vezes, como eu estou falando, né? Falei da outra vez, estou falando agora de novo. Às vezes parece que é uma coisa de outro mundo, né? Quando a gente começa a dominar o assunto, isso aqui fica moleza, né? A gente olha assim e fala, nossa, questão fácil. Mas é para quem está estudando, viu, gente? Vocês que estão estudando, vocês vão achar fácil. Quem não está estudando, por exemplo, quem não memorizou a tabela verdade, isso aí é difícil pra caramba. Lembra de você antes de saber a tabela verdade? Lembra? Né? Seria uma questão aí que você ia dizer, meu Deus do céu, o que é que eu faço aqui? E hoje você acha fácil porque você está dominando principalmente a tabela verdade aí, né? Beleza? Isso aí. 8. Aqui sem discussão, né? Qual é a negação quando o sapo voava? Qual é a negação da afirmação a seguir? Lucas vai ao cinema e Mariana vai à biblioteca, né? A negação do i, como é que a gente faz? Vou botar aqui, ó. A negação do i. Como é que a gente faz? Nega a primeira, nega a segunda e troca o i pelo ou. Quase que eu ia botando errado aqui. Não é? Então, Lucas vai ao cinema, fica o quê? Lucas não vai ao cinema. Tá? Vou escrever aqui, ó. Lucas não vai ao cinema. Esse I vira o quê? Ou. Mariana vai à biblioteca. Mariana não vai à biblioteca. Certo? Então, essa é a negação da frase. Onde é que está isso? Qual a alternativa? Qual a alternativa? Ué, demorou demais, foi? Qual a alternativa? Vocês estão me ouvindo aí? Ah, bom. Estavam processando, né? Porque a banca inverteu. A banca colocou Mariana não vai à biblioteca ou Lucas não vai ao cinema. É a nossa resposta mesmo. Só está o quê? Invertida. Pode? Pode, tranquilamente. Certo? O único que não pode fazer isso, assim, literalmente, inverter simplesmente por inverter, é o se então. Mas os outros conectivos pode. Tá? Que não muda o sentido da frase. Beleza? Todo mundo entendeu?
essa parte aí, da inversão. Ele pegou a primeira, botou para a segunda, e a segunda botou para a primeira. Mas dá no mesmo, né? 9. Assinale a alternativa que apresenta o quê? A negação da proposição composta. Da mesma forma, a negação do ou vai ser o quê? Nega a primeira, nega a segunda e troca o ou pelo i, não é? Então, o gato não mia ou não está doente. Então, fica como? O gato mia, ali era não mia, então fica mia, e não está doente, vai ficar o que? A negação está doente. Tá? Segundo informaram, gabarito letra C. Visto? Questão de 30 segundos. Só o tempo de ler, marcar e correr para o abraço, né? 10. Agora aqui, a negação. Só que agora é um se então. Se você quer, então você pode. Então a negação diz. Como é que eu faço a negação do se então? Vamos lembrar? Qual é o mnemônico? Mané. Mantém a primeira e nega a segunda. É isso? Primeira informação, tá aqui, ó. Entre o se e o então. Você quer. Segunda informação, você pode. Tá? Mantenha a primeira. Você quer. E nega a segunda. Você não pode. Certo? Então fica você quer e você não pode. Portanto, nosso gabarito, letra E. Joia? Gente, tá sem dúvida, né? Eu tô puxando, tocando o barco aqui porque ninguém tá perguntando nada. Então, é sinal que não tiveram dúvida, né? Beleza? Ah, esse simulado foi basicamente para a gente trabalhar os conceitos que a gente aprendeu em sala de aula e que caem, né? Nos concursos públicos, tá? Pronto. Considere a afirmação. De novo, é uma negação do cientão, né? Se os jovens são a força da sociedade, então os de meia idade são a sustentação. Votei. Foi. Então vamos lá. E ele quer o quê? Uma negação. Tá? Vamos identificar quem é a primeira informação. Quem é a primeira informação? Os jovens são a força da sociedade. E a segunda informação? Os de meia idade são a sustentação. Tá? Como é que eu faço a negação do se então? Mané. Mantenho a primeira e nego a segunda. Então vai ficar como? Os jovens são a força da sociedade e os de meia idade não são a sustentação. Onde é que está isso? Na letra E. Tá bom? Manteve a primeira, botou o conectivo I e fez a negação da segunda. Ó. Tá vendo? Então, certinho. Gabarito, letra E. 12. Agora, cuidado. Ele não quer uma negação. Agora ele está pedindo o quê? Uma frase que seja o quê? Equivalente. Tá?
Equivalências da condicional que nós aprendemos. O que é a mesma coisa do se, então? O que é a mesma coisa? Vamos lá. São duas equivalências. Nega ou mantém, ou então inverte negando as duas. Inverte o se, então, negando as duas. A única forma de você inverter o se, então, e manter o que ele quis dizer, né, é essas duas formas. Mnemônico da primeira, Neumann, Neumann, tá? Mnemônico, nega ou mantém. E a segunda forma é o que a gente chama de contrapositiva. Professor, qual das duas a banca vai usar? Não sei. Ele vai usar uma ou outra, tá? Aí você tem que saber as duas, né? Vamos tentar o ou. Vamos identificar aqui primeiro quem é a primeira informação, quem é a segunda, né? Se a máquina funcionar, então o agente em saneamento finaliza a tarefa. Vamos ver a primeira? A primeira forma. Ficaria como? A primeira forma. Nega a primeira. A máquina não funcionou, ou funciona, né? A máquina não funciona, ou mantém a segunda. O agente de saneamento finaliza a tarefa. Dá uma olhadinha, vê se tem. Se tiver, a gente já matou a guerra. Se não, a gente tem que ir para outra, né? Mas tem, né? Segundo Gil, INEA é a letra D. Vê aí se é isso mesmo. É isso mesmo que a gente achou, né? Então, isso aqui está na letra D. Então, nosso gabarito é letra D. Professor, e se não tivesse, aí tu ia fazer a conta positiva, né? Se o agente em saneamento não finaliza a tarefa, então a máquina não funciona. Ou, se o agente em saneamento não finalizou a tarefa, então a máquina não funcionou, né? Eu iria inverter. A verde viria para frente e a roxa ia para trás, né? E eu ia negar as duas, tá? Então ficaria: se o agente em saneamento não finalizou a tarefa, então a máquina não funcionou. Percebam que eu inverti e neguei as duas, tá? Uma dessas duas vai ter que estar nas alternativas. A letra C quase que era, né? Se o agente em saneamento não finaliza a tarefa, então errou aí, ó. A máquina funciona, tinha que ser a máquina não funciona, né? Ele não negou a segunda. Não negou a máquina funciona. Vamos ver a 13. Considere verdadeira a seguinte proposição: se hoje é terça-feira, então então hoje eu não trabalho, né? Ó, essa proposição ele quer uma equivalente, tá? A primeira informação, hoje é terça-feira. A segunda informação, hoje eu não trabalho. Como tem 4 alternativas, né? Usando o se, então, vamos fazer logo a contrapositiva. Então fica assim, ó. Se nega, hoje eu não trabalho, fica como? Se hoje eu trabalho, então nega a segunda. Lá tá hoje é terça-feira, vai ficar hoje não é terça-feira. E isso tá onde? Na letra D? Se hoje eu trabalho, então hoje não é terça-feira. Perfeito. Gabarito na letra D.
Certo? Perguntas? Essa aqui também não podia ser, ó, porque não é ou, né? É i. Tá fora de cogitação, né? Tá fora de cogitação. Então só podia ser o cientão mesmo, invertendo e negando. 14. Do ponto de vista da lógica, uma sentença, de novo, é equivalente. Tá? Ó, tem aí 3 alternativas com sim, então. Uma com o ou, não, né? E a outra com portanto, que é um outro sim, então, né? Então, bora ver. Já que a maioria é com sim, então, vamos tentar a contrapositiva, né? Primeira informação, ele é médico. Segunda informação, ele estudou anatomia. Vamos inverter negando? Inverte negando. Se ele não estudou anatomia, então a primeira agora vem para a segunda. Ele não é médico. Fechou? Se ele não estudou anatomia, então ele não é médico. O gabarito na letra B. Tá aqui. Beleza? A gente fez o quê? A contrapositiva, né? A gente inverteu as duas, negando, tá? Contrapositivo. E se fosse o ou, vamos aproveitar? Se fosse ou, ficaria como? Nega ou mantém, né? Ele não é médico ou ele estudou anatomia. Também seria uma possível resposta para essa questão aí. 15. Equivalente. De novo, ó, equivalente. Uma afirmação, aqui começa a dar problema, ó, pela experiência de sala de aula aí, né, com os alunos. Aqui começa a dar problema. Então, bora esmiuçar isso aqui direitinho, tá? Uma afirmação logicamente equivalente à afirmação. Deixa eu ver aqui, pelo histórico das respostas, perguntas erradas com frequência, questão 16 e questão 18. Tá? Questão 16 e questão 18. Jamile, 130. Que dá para ver aqui, né? Que está aí na sala. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Não vai dar para ver tudo agora, não. Teve gente que está na sala aí e não enviou, né? Agora não adianta enviar mais não, viu? Com a resposta aí fica difícil. Mas vamos lá. Continuar aqui a correção. Vai ter outro, não se preocupe não. E daqui para sexta eu empurro outro simulado aí para vocês se divertirem no final de semana. Não tem expor-feira certo. Tem resolver questão de raciocínio lógico. Errei por falta de atenção em algumas questões. O Jamile falou que errou por falta de atenção. Ótimo. Se é por falta de atenção, menos mal. Dá para corrigir, né? O ruim é quando erra porque não sabe o assunto. Então, menos mal. Vamos ver? Aí nós temos, se o argumento é complexo ou falho, então o convencimento corre sérios riscos. Vamos identificar a primeira informação,
que é tudo que está antes do então. E a segunda informação é o que vem depois do então. Certinho? Pronto. Todas as alternativas estão com o se então. Então a gente vai fazer o quê? A contrapositiva, né? Vamos inverter negando. Tá? Se tá assim, ó, se P, então Q, vai virar se não Q, então não P. Só que tem um detalhe. Aqui nós temos um conectivo ou na primeira, né? Tá? Então vou ver se dá para fazer aqui embaixo. A de roxo vem para primeiro, né? Então fica se o convencimento não corre sérios riscos, então neguei a segunda veio para a primeira, né? Negando, né? Tava lá, se o convencimento corre sérios riscos, ficou o quê? O convencimento não corre sérios riscos. Aí a segunda eu tenho que negar. Só que eu tenho que negar prestando atenção que aqui tem um ou, né? E como é que eu faço a negação do ou? Como é que eu faço a negação do ou? Fica como? Eu nego as duas e troco o ou pelo i. O argumento não é complexo. O ou vira o quê? I. E não é falho. Pronto. Então, a contrapositiva dessa frase fica assim, ó. Se o convencimento não corre sérios riscos, então o argumento não é complexo e não é falho. Tá? Onde é que está isso? Letra C? Isso, né? Olha aí, se não é exatamente o que a gente escreveu, então gabarito letra C, tá? Tem aqui o não corre risco, né? Tem aqui o não é complexo. Tem aqui o não é falho. E tem um ou que virou o quê? I, né? Porque a negação do ou tem que ser I. Entenderam? 16. Diz que muita gente errou essa 16. Vamos ver. Vamos ver. FGV, né? Considere a sentença. Se a calça é branca e a camisa é azul, então o sapato é preto. E ele quer uma frase que seja o quê? Equivalente. Tá? Equivalente. Vamos lá. Vamos identificar a primeira informação. A calça é branca e a camisa é azul. Tudo que está antes do então é a primeira. E o que vem depois do então é a segunda, né? Temos duas formas de fazer a equivalência: nega ou mantém, ou então inverte negando. Vamos fazer a primeira para ver? Ó, nega a primeira, né? Essa daqui. Nega a primeira ou mantém a segunda. Gente, a primeira é tudo que está em verde. Tudo que está em verde é a primeira. Por quê? Entre o sim e então é a primeira informação. Depois do então é a segunda. Então, como eu tenho que negar a primeira, e aqui nós temos um i, eu tenho que negar o i, né? E como é que eu faço a negação do i? Vai ficar assim, ó. A calça não é branca ou a camisa
não é azul, ou mantém a segunda. O sapato é preto. E aí? Ou a calça não é branca, ou a camisa não é azul, ou o sapato é preto. Perfeito. Gabarito, letra A. Tá aqui. Cara pro gol. Certo? Professor, e se fosse a outra, ficaria como? Eu não vou inverter negando, ficaria assim, ó. Se o sapato não é preto, então a calça não é branca ou melhor, ou a camisa não é azul. Letra E, só não trocou o conectivo. Isso. Bem observado, né? Aqui tinha que ser um ou, né? Tinha que ser um ou. Isso aqui tinha que ser um ou para estar certo essa letra E, aqui tinha que ser um ou, né? Então, por isso que não é a letra E. Beleza? 17. Agora, o que é que acontece? O cientão, uma das equivalências do cientão é o que? O ou, né? Agora, o que é que as bancas estão fazendo, ó? Pede um equivalente de quem? Do ou. Ó, pede um equivalente do ou. Se ele pede um equivalente do ou, turma, você vai transformar no cientão, tá? Equivalente do ou é você transformar no cientão. Inverte, eu nega a primeira, mantém a segunda. Então vai ficar assim, ó. Se o girassol desabrochou, tá? Neguei a primeira. Tava o girassol não desabrochou. Ficou o quê? O girassol desabrochou. Então, mantém a segunda. A floricultura abriu hoje. Tá? Onde é que está isso? Letra B. Esse era o gabarito. Tá bom? Certo, Amanda, Arilma, Carlos, Néia, Dilma, Elisama, Jamile, Gilvan, Heloísa, Ludmila, Márcia, Maria Jacielia, Mari, Paulo, Vitória, Sara, Solange, Tainá. Tudo certinho? Estamos indo para a última. Vamos lá? Uma horinha, né? Como eu havia previsto. Uma horinha de correção. Essa correção é assim mesmo, é rápida. Vocês receberam esse simulado já tem um tempinho, né? Então era para ter feito e agora na correção, sempre tem a semana da correção, a gente faz. Então quem não está acostumado, se acostume. Vamos lá. A proposição que afirma Augusto é analista do Ministério Público ou Walter não é um procurador-geral da Justiça. É logicamente equivalente a. Vamos lá. Presta atenção nessa questão. O ou vira um cientão, né? E como é que o ou vira o cientão? Nega a primeira e mantém a segunda. Tá? A mesma coisa que você faz indo, você faz voltando. Nega a primeira, mantém a segunda. Para ir do cientão para o ou, para voltar do ou para o cientão, nega a primeira, mantém a segunda. Aí nós vamos fazer isso. Vamos lá. Quem é a primeira? Augusto, vou deixar aqui circulado. Primeira informação. Augusto é analista do Ministério Público. Tá? E a outra informação, Walter não é um procurador-geral da Justiça. Eu vou abreviar, porque a frase é muito grande. Então, bora lá. Vamos transformar no cientão. Vai ficar assim, ó. Se
Nega a primeira. Augusto não é analista do Ministério Público. Então, mantém a segunda. Walter não é, mantém, né? Não é um PGJ, Procurador-Geral da Justiça. Beleza? Neguei a primeira, tá aqui. E mantive a segunda. É o Neumann, só que transformando o ou no cientão. Beleza? Pronto. Só que quando a gente procura aí, não tem essa alternativa. Se você olhar, não tem. Confere, gente. Aí você fala, eita zorra, vou ter que entrar com recurso. Vou marcar qualquer coisa aqui e vou entrar com recurso. Calma, pequeno gafanhoto, presta atenção. Nós transformamos o ou num cientão. Antes de mais nada, antes de tu partir por tudo ou nada aí, tu vai pensar no seguinte. Esse cientão que eu achei, eu posso transformar ele na contrapositiva. Certo? Eu posso transformar ele na contrapositiva. Então, se eu transformar ele na contrapositiva, eu vou fazer o quê? Ó, se liga. Eu vou pegar a primeira informação e vou pegar a segunda informação e vou inverter negando as duas, tá? Então vai ficar assim, ó, agora. Se o Walter vem para frente, né? Se Walter é, aqui tá não é, vai ficar é um PGJ, então a segunda vem para a primeira vai para a segunda, né? Augusto, ali tá não é, vai ficar o quê? É um AMP. Pronto. Se Walter é um procurador-geral da Justiça, então Augusto é um analista do Ministério Público. Tá? Onde é que está isso? Perfeito. Gabarito letra D, de Dan Reis. Tá? Então, o que é que eu quero deixar uma dica para vocês com relação a isso? Ó. Tem acontecido com uma certa frequência, beleza? A OCP, essa banca, né? Mas tem acontecido. Eu mostrei na aula passada uma questão da IBFC que era exatamente assim. A gente fazia o negócio certinho, achava um cientão, só que quando ia olhar para as alternativas não tinha esse cientão lá. O que é que a gente faz? Pega esse cientão e transforma na contrapositiva dele. Que aí a gente vai ter também uma equivalência. Tá certo? Combinado? Pronto. Mensagem de final de aula, momento coach. Esse esforço todo vai sim valer a pena. Povo, beijo para vocês, fiquem com Deus, bom descanso, tá? Simuladozinho todo corrigido. Vou jogar no YouTube pra galera. Valeu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.